Hoje a gente vai falar uma coisa muito interessante que eu tenho, inclusive, estado muito ansioso para falar sobre a medicina e a energia, né, com o Dr. Marcos, porque justamente a gente sabe que é preconizado na PIX aqui no SUS 29 técnicas para que você possa aprimorar de modo complementar a sua saúde física, mental, espiritual. Justamente isso que a gente vem batendo papo aqui, né? O Dr. Marcos, ele é diretor aqui do Unimed, ele é um professor universitário e trata muito a miúde sobre esse processo de como é realmente uma prática complementar à questão energética das pessoas, que pode aprimorar dentro da medicina tradicional todo esse campo. Então, é muito bacana isso. Vou chamar o Dr. Marcos Queiroz, que é super tarimbado nesse sistema, e gostaria só, antes, falar uma coisinha. Como é que eu conheci o Dr. Marcos? Eu divulgando o curso Theta Healing, ele me apareceu na minha frente. Não, eu quero fazer esse curso aí. Mas, sim, qual a sua profissão? Não, sou médico, urologista, tal, né? Caramba, pô, que legal. Então, realmente é um prazer você estar aqui no curso Theta Healing agora no nosso congresso, porque justamente ele já despertou que o campo energético das pessoas pode realmente aprimorar o físico e vice-versa. E é tudo de maravilhoso. Então, doutor Marcos, por favor, se presente para o pessoal aí, que a galera está ávida por conhecimento. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Leandro. É uma grande alegria estar aqui com você. A gente conversou um pouquinho antes de abrir a live. Eu contar um pouquinho dessa história. Eu me formei em 93, eu me formei em 98, entrei na faculdade em 93, fiquei 11 anos fazendo residências médicas, sou cirurgião, urologista, fiz doutorado na área. E quando a gente entra na faculdade de medicina, Leandro, você recebe um quebra-cabeça com 50 mil peças que você precisa juntar. E o que eu percebi nessa caminhada é que você sai da faculdade, até das residências médicas, com esse quebra-cabeça bastante incompleto ainda. Você não tem muita coisa que você não consegue explicar do tratamento com o ser humano, da evolução das doenças. E em 2011, um paciente meu me convidou para participar de um curso que era com o pessoal da Universidade da Califórnia, que abordava a questão mental e espiritual do ser humano, né? Levando em consideração o subconsciente, a nossa eletricidade nos pensamentos. Isso me impressionou muito e eu comecei a estudar essa parte, que eu comecei a ajudar mais os pacientes do que eu ajudava antes. Eu acho que o médico ele é preparado muito para tratar a doença física, né? A gente sai, a gente sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que operar, você pega o doente, você sabe fazer. Mas será que a gente está ajudando ele depois do tratamento, ou mesmo antes dele ter a doença física? A gente sabe que hoje que nós somos 4 corpos, na verdade, né? O espiritual, o mental, o emocional e o físico. E quando uma doença se manifesta no físico, ela já está alterado os níveis acima há algum tempo para aquela mensagem para as células diariamente está sendo alterado ali o seu DNA e o sistema imunológico para que apareça alguma coisa ali. Então, aí eu comecei a estudar, a fazer pesquisa com os pacientes, casos clínicos, que eu começava a alterar o padrão de comportamento das pessoas e elas melhoravam sem precisar de muito tratamento medicamentoso. Então, eu me senti chamado para fazer isso e nesse curso do Theta Healing, com a brilhante Renata Sabino, eu conheci você, que foi fantástico, e a gente começou a desenvolver esse projeto. Um outro projeto que eu desenvolvo com a Sheila, que é o Instituto Somos um Todo, que a gente está tirando do papel, já está funcionando de vento em popa lá. Ela é fantástica, a Sheila. E eu vejo que é um momento que a gente vive, que o ser humano viu, depois de todas as dificuldades que a gente passou nesses últimos 2 anos com essa pandemia, o ser humano viu que ele precisa evoluir, e a gente está numa nova fase.
essas técnicas integrativas, dentro da área médica, está evoluindo muito, né? Já tem 32 cursos dentro das academias nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já tem no Einstein uma pós-graduação de integrativas, mas ainda existe uma lacuna grande entre a medicina e as técnicas integrativas, as técnicas que a gente consegue mudar o comportamento das pessoas, justamente porque os médicos, eles, se você conversar com a maioria deles, eles vão querer tratar a doença, ele nem vai ligar muito para o que você está falando das técnicas alternativas, que tem que mudar a espiritualidade. E se você vê o conceito de saúde, já em 1947, a OMS já publicou que saúde não é ausência de doença física, né? É o completo bem-estar físico, mental e social. Você vê a abrangência desse conceito de saúde. Dentro do mental, você tem o consciente e o subconsciente, todo o padrão emocional do indivíduo. Dentro do social, tem toda a relação dele com o meio ambiente, o que ele está deixando interferir na vida dele, se ele tem acesso à segurança, o que ele está enxergando no espelho. Ele é feliz com o que ele vê no espelho, quando ele se vê à noite, ele consegue enxergar o verdadeiro eu dele e dizer: puxa, eu sou feliz com o que eu me tornei. Então, isso hoje, para mim, me moveu muito mais como médico. Eu fiquei muito mais feliz hoje estudando isso e aplicando nos pacientes. Eu consigo ajudar os pacientes. Eu vou falar alguns casos clínicos aqui dos pacientes que mudaram de vida e a doença física simplesmente sumiu e melhorou, para a gente mostrar que, na verdade, a gente está num caminho novo. A gente vai ter que mudar paradigmas, vai ter que mudar o estudo médico, na minha opinião, e muita coisa pela frente, Leandro. Fantástica a sua ideia do Congresso, parabéns. Vai ser fantástico, porque para você mudar o ser humano, você agregou aí todos os especialistas, né, em PNL, yoga, reiki, espiritualidade. Então, todo mundo vai dar uma contribuição porque precisa fazer sentido, né? Ninguém, assim como na medicina, não tem um tratamento único para uma pessoa, né? Existem pessoas que têm problema lá na infância, de constelação familiar, que é aquele trauma que ele vem com ele, um padrão de comportamento que ele traz com ele durante a vida, que está prejudicando, porque aquilo gera uma negatividade para ele, e aquela resposta celular vai ser exatamente o que ele está pedindo. E hoje isso tudo está provado na literatura, por isso que eu acho que a medicina e as técnicas integrativas, elas precisam andar juntas. Perfeito. Cara, quando eu fui na sua casa aí fazer a entrevista da Rádio CBN, eu vi o seu nível, né, de comprometimento, principalmente quando você nem fala que é uma palestra, é uma aula que você vai dar no nosso congresso, porque tem tudo um fundamento científico. Porque eu sei que você é um cara que vê, né, especificamente o embasamento para poder não falar besteira. Claro, você tem um nome, Claro. né, nome de professor de faculdade, o nome de diretor da Unimed. Então, você fundamenta cientificamente essas coisas de energia, né? E, assim, isso que é muito bacana. Por isso que eu fiquei muito empolgado. Acho que você vai ser um diferencial nesse nosso congresso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você vai tratar no nosso congresso, efetivamente. Uma pergunta que geralmente eu faço no final, mas agora, quando eu vi a sua palestra, eu fiquei realmente bem entusiasmado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, Leandro, eu vou, na verdade, o tema da minha aula vai ser o ser humano integral, um novo olhar da medicina. E eu abordo exatamente esses temas relacionados à saúde, de que saúde não é só não estar doente fisicamente, que você tem várias coisas que você precisa completar para que você tenha uma saúde plena e que você não adoeça. Aí entra nos comportamentos, entra na sua espiritualidade, e isso eu vou mostrar, e os trabalhos científicos que já saíram a esse respeito, o trabalho do professor Bruce Lipton, mostrando que a parede celular ela tem receptores que geram a alteração
a depender da eletricidade que ela recebe, ela vai avisar o RNA mensageiro, que vai alterar o DNA, ou vai fazer com que o DNA ative algum oncogene, algum gene que vai gerar uma doença. Então, isso hoje está publicado, né? Hoje, você colocando no PubMed, você vê o trabalho do Dean Ornish, um pesquisador americano que mudou o padrão de comportamento dos pacientes e viu que eles melhoram o encurtamento do telômero, diminui, que é o nosso envelhecimento, com técnicas de yoga, técnicas de meditação, alimentação, a diminuição do estresse, né? A gente sabe que existem 2 tipos de estresse. Quando eu falo de estresse com meus pacientes, eles dizem: doutor, mas como é que eu não vou estressar? Eu trabalho num ambiente estressado. Mas existem 2 tipos de estresse. Hans Selye, que é um dos caras que mais estudou estresse desde a década de 70, ele dividiu o estresse em eustresse, que é o estresse positivo, e o distresse, que é o estresse negativo. Então, o estresse negativo, ou distresse, é o que faz mal para o nosso corpo, né? Aquele indivíduo que tudo ele reage de uma forma negativa, tudo ele culpa alguém, tudo ele resolve de uma forma negativa no emocional dele. E o eustresse é o indivíduo que pega os problemas e trata de uma forma: opa, vamos resolver, como é que a gente pode resolver isso aqui? Então, e você respeitar o tempo de resolução desses problemas, que hoje também a gente vive numa vida acelerada, no celular o dia todo, e a gente não respeita o nosso próprio corpo. Às vezes o corpo pede um descanso, pede uma pausa. Se você trabalha num ambiente extremamente corrido, estressante, mesmo que você tenha ali uma reação positiva ao meio, o próprio ambiente negativo ele também interfere em você. Então, você precisa parar 10 minutinhos de meditação, de conexão com o seu eu superior, com Deus, oração. Só aquele movimento da respiração já vai diminuir ali o estresse negativo que possa estar acontecendo. Então, são várias coisas no seu dia a dia que você pode ajustar já a partir de hoje para ter uma saúde diferenciada, né? Exatamente. Você falou dos telômeros, né? É isso? Isso, isso. É justamente o que o Fernando Machado falou aqui, que ele dá um curso de rejuvenescimento celular. É justamente o encurtamento dos telômeros, né, que faz com que a pessoa rejuvenesça. Isso você está fundamentando aí, né? Através de situações, inclusive, do exterior. Com certeza eu vi lá, são publicações de Harvard, de um monte de coisa bacana, né? E eu queria que você falasse... E isso aí dos telômeros é muito interessante, porque hoje as pessoas já estão botando para funcionar. E o que ele usa lá no curso dele, que é o método Vênus, que é um áudio fazendo autoempoderamento juntamente com essas técnicas que você falou, yoga, um monte de coisa bacana. E a pessoa vai rejuvenescer através disso. Olha só que bacana. Você tem mais fundamento científico disso aí? Dos telômeros? Não, tem muita coisa a respeito disso hoje, Leandro. O encurtamento dos telômeros é que faz a gente envelhecer, na verdade. Ele é a pontinha do cromossomo. Então, quando você muda, olha que coisa fantástica, quando você muda o seu dia a dia, colocando nele espiritualidade, positividade, exercícios físicos moderados, mudança de alimentação, uma alimentação mais leve, técnicas que você vai mostrar aos palestrantes aí que são fantásticos os temas. Tudo isso junto já vai fazer você ter uma saúde muito melhor, porque você vai estar respeitando o conceito de saúde, que foi muito criticado logo que foi publicado isso, porque era utópico, porque ninguém podia ter essa saúde, mas pode sim, você pode ajustar pequenas coisas no seu dia a dia para que você não adoeça, né? Então, eu tenho uns casos clínicos, por exemplo, uma paciente me procurou, isso logo depois desse primeiro curso que eu fiz, que já teve uma mudança de comportamento para mim e uma mudança de orientação
Era uma paciente jovem, de 38 anos de idade, com tumor de bexiga. Eu sou urologista, de 4 centímetros. Ela me procurou. Ela não fumava, não era obesa, não tinha contato com químicos que pudessem irritar a bexiga, mas tinha uma cistite crônica, uma inflamação crônica da bexiga, com esse tumor de bexiga. E eu tinha acabado de fazer esse curso que eu falei para você, do pessoal da Universidade da Califórnia, e eu tratei o tumor. Aí não tem jeito, aí você tem que tratar a doença quando ela está instalada. Aí a medicina, com todos os avanços dela, não tem questionamento. Mas, depois de tratar o tumor com técnica endoscópica, ressequei, eu conversei com ela que a gente precisava ter uma conversa sobre o dia a dia dela. Eu disse: olha, como é o seu dia a dia? Você gosta do seu trabalho? Como é o trabalho? Eu sou advogado, eu gosto do que eu faço. E aí depois eu fui para casa, para o relacionamento dela em casa, se ela tinha filhos, se ela tinha... não tinha filhos, mas tinha um companheiro que 5 anos maltratava, era uma coisa psicologicamente ruim para ela, e ela contou, se emocionou na hora da consulta. E aí eu expliquei para ela que isso aí é que ela não tinha outro fator de risco para desenvolver essa alteração celular, para esse desenvolvimento tumoral, a não ser isso que ela estava falando, de estar comunicando diariamente, quando você chega em casa, uma coisa negativa, porque você não tem um bom ambiente em casa, imagina. Então, isso é comunicado diariamente durante 5 anos. E aí você vê que uma hora o corpo avisa: olha, seu desejo é uma ordem, está aqui o que você está me pedindo aí há 5 anos. E aí ele mostra. Então, ela entendeu o recado. Em 4 meses, ela se separou, assim, foi uma decisão dela. E hoje, isso tem quase 10 anos, ela não tem mais nenhuma cistite no tempo que eu acompanho ela. Não voltou tumor de bexiga, ela tratou, ficou curada. As cistoscopias de controle dela, a bexiga é totalmente normal. Ou seja, isso é um belo exemplo de que o seu dia a dia comunica suas células. E são trilhões de células que estão ouvindo você agora. E o que você comunica, elas vibram e fazem o que você está pedindo. Então, isso é muito bonito da gente falar, porque é assim que funciona mesmo. Se você... Outro caso, para exemplificar, uma paciente, eu estava atendendo num plano de saúde como urologista, e o gastroenterologista faltou um dia, e uma paciente estava lá sem atendimento gastro, ela pediu para passar comigo, ao menos para passar a receita do remédio para ela. Aí eu conversei um pouquinho com ela e disse: olha, você tem gastrite? Gastrite já tem 3 anos, já tomei vários tipos de remédio, não melhora minha gastrite com nada, eu já estou no último remédio que lançou. Aí eu disse: olha, como é o seu dia a dia? Vamos lá. Aí eu vou no trabalho, eu vou em casa. Essa era diferente, era o trabalho dela. Você gosta do seu trabalho? Eu disse: odeio, doutor, odeio a minha chefe, eu já chego lá, começo a me sentir mal. Aí eu disse: olha, você vai tomar todos os remédios disponíveis para gastrite e não vai ficar boa se você tem essa comunicação diária. Imagina você chegar no trabalho e ter uma conversa com seu corpo que aquilo ali está muito ruim, está péssimo, que você odeia. Então, o órgão de choque dela, o estômago, na hora mandava uma inflamação para ela, né? Que ela estava pedindo isso, na verdade, mentalmente. Então, essa paciente depois, só para dar o follow-up dela, ela não queria mais passar com gastro. Ela ia comigo, eu disse: mas eu sou urologista. Não, mas o senhor me falou e eu consegui largar o emprego e agora eu não tenho mais gastrite. Eu disse: pois é, mas agora você tem que arrumar um outro emprego que você goste para poder continuar curada da gastrite. Aí, então, é essa relação que é importante as pessoas entenderem,
que a nossa saúde ela está conectada com o seu dia a dia, com o que você faz no dia a dia. Eu vejo muitos pacientes chegarem e querer um remédio para aquilo. Olha, eu quero um remédio para tratar isso. Mas será que a gente não podia ter parado lá atrás, quando ele estava começando os desequilíbrios dele? Então, isso aí é o que a gente vai mostrar aí. E isso hoje, gente, já está tudo publicado para a gente seguir isso aí. Então, é importante que a gente mude o nosso dia a dia, equilibre todos os nossos corpos aí, espiritual, mental. Dentro desse mental consciente e subconsciente, tem as crenças, o emocional, como você reage às situações, interfere muito na sua saúde, coisas negativas, ciúme, angústia, isso aí interfere muito no comportamento do nosso corpo, negativamente, né? E, finalmente, o corpo físico, que uma hora ele vai reclamar do que você está fazendo acima. E dentro do corpo físico, você tem que, hoje, não tem jeito, tem que ter o controle da obesidade, não pode fumar. As coisas que se falavam em medicina preventiva antigamente, né? Tudo válido ainda, tudo válido, né? Você não pode estar obeso, não pode exagerar no álcool, não pode exagerar na alimentação gordurosa, na comida, né? Cada vez ter um controle de alimentação saudável, que você vai ter menos doenças, certeza, se você mudar o seu comportamento nesses níveis que a gente está conversando aqui. Excelente. Então, as pessoas estão fazendo perguntas, podem realmente fazer muita pergunta aqui para o Dr. Marcos, porque é um privilégio tê-lo aqui conosco, não só nessa live, como no nosso Congresso Holístico Sem Fronteiras, né? Nesse sistema, a gente vai trazer, né, também a Michele Monteiro falando sobre as práticas integrativas e complementares, né? Principalmente no sistema SUS, no SUS, né? E você, como médico, nesse ambiente, o que os médicos já estão mudando a mentalidade quanto a isso, ao nível energético, ou eles querem só focar realmente no sintoma e não na causa do que aquilo está acontecendo no corpo físico dele? Ou seja, os médicos já estão mudando esse paradigma na cabeça deles. Você está sentindo isso no teu coração? Eu acredito que sim, Leandro. Isso aí, esse movimento que a gente está falando aqui, ele está sendo no mundo todo, em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil. Hoje de manhã eu conversei com a Bíblia, ela ligou feliz da vida, falando sobre tudo isso que a gente está falando, e ela deu o exemplo dela. Ela foi operar, ela teve um aneurisma cerebral, e antes da cirurgia, o médico que ia operar disse: Bíblia, você tem que mudar toda a sua vida. Então, ou seja, o médico já explicou para ela: olha, você tem que desacelerar, você tem que comer coisas saudáveis, você tem que ligar com a sua espiritualidade, você tem que fazer as coisas que você se sente bem em fazer, você tem que se permitir dar um tempo para você do que você quer fazer. Olha, eu quero andar de bicicleta, eu quero tomar um sorvete. Se permita esses momentos durante o dia. E ela, em 7 dias, você vê, 7 dias, ela mudou o comportamento dela completamente, que ela é empresária e tem loja em shopping, e tem restaurante, ela mudou completamente o comportamento. Em 7 dias, o aneurisma já não dava mais a cefaleia dela. É claro que ela foi operada por endovascular, a cirurgia correu super bem, ela está super saudável atualmente, mas ela, a partir daí, mudou alguns paradigmas, algum comportamento dela, e hoje é super saudável no dia a dia dela, entendeu? Então, as pessoas elas não precisam, isso a gente vê muito, os pacientes, às vezes isso acontece muito com os pacientes que infartam, né? O indivíduo tem um infarto agudo do miocárdio, e ele estava obeso, estava fumando, estava trabalhando demais, com todos os desequilíbrios que a gente falou aí, e aí, a partir daquele momento que ele sobrevive, ele muda a vida dele completamente e melhora a saúde dele. Mas será que isso não pode ser feito antes
de você chegar lá na doença física? Pode. Você pode, já com esses conhecimentos que a gente tem hoje, com essas ferramentas de mudança, você já ensinar desde criança. A criança já precisa receber essa orientação, claro, na linguagem dela, mas cada vez mais a gestante precisa receber isso, porque a gestante ela já comunica toda essa cascata para o feto, para o embriãozinho que ela está formando. E aí, se ela tem uma gestação conturbada, isso vai se refletir na criança que vai nascer, porque a criança estava ligada ainda ali, né? Então, é uma coisa fantástica isso aí, Leandro. Dá para a gente ser feliz e saudável por muito tempo sem precisar sofrer para aprender a lição, que na verdade a gente já sabe, falta botar em prática, né? Sabedoria. Sabedoria. Você falou uma coisa muito interessante que, inclusive, o Sérgio Henrique é um alquimista que vai estar no nosso próximo congresso. Ele fala muito. Você geralmente tem essa mudança muito drástica na tua vida por dois motivos. Um, acidente, e outro é a doença. Ou seja, você não tem essa noção que precisa mudar antes, como você falou, de modo preventivo. Botar aqui na tua cara que você tem uma alimentação ruim, que você não faz exercício físico, que você não medita, que você não está conectado com o todo. Ou seja, está aqui estampado para você, mas só quando acontece alguma coisa que é ruim para ela, de modo efetivo, que não tem jeito, aí a pessoa desperta. Como você falou, o infarto de miocárdio, não sei o que lá. Ou seja, as doenças aparecem porque a pessoa ela perdurou naquilo por muito, muito tempo, né? Muitos anos, exatamente. Então, já pensou jogar o hormônio cortisol na tua corrente sanguínea, do hormônio do estresse, todo o tempo, ninguém aguenta. Vira veneno, né, doutor? Como é que é esse sistema dos hormônios que são hormônios, por exemplo, de força, como dopamina, não, desculpa, como aquele que é hormônio que faz a pessoa ter a força, né? Que é aquele hormônio de sobrevivência. Quando você tem um pulso de estresse negativo, você libera, através da suprarrenal, o cortisol, adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que aceleram o coração, sobem a pressão arterial, e respiração também fica mais ofegante, fica mais curta, e você acaba tendo, às vezes, um mal-estar, se estiver tendendo a pressão alta, isso aí já... E aí você imagina, Leandro, que as pessoas estão vivendo isso diariamente, comunicando esse estresse negativo diariamente, não se permitindo aquela pausa, aquele momento de 10, 15 minutos para sair um pouco do celular, se desconectar um pouquinho das redes. Eu vejo o pessoal, você entra numa sala hoje, em qualquer lugar, ou num restaurante, está todo mundo conectado ali, sem se permitir um momento ali de descontração com o amigo, e um carinho com a esposa, um carinho com um amigo, com a amiga. Essa síndrome do pensamento acelerado, que é até descrita pelo Dr. Augusto Cury, né, que eu acho muito pertinente, as pessoas estão vivendo sem parar, né? Por isso que o burnout, aquela síndrome do estresse total, do estresse negativo, ele está cada vez mais frequente, né? As pessoas, e aí prejudica no seu trabalho, prejudica na sua vida, prejudica no aparecimento de doenças. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que orientar para a mudança e dar mais qualidade de vida e saúde para as pessoas. Pois é, imagine uma pessoa que já tem... a pandemia tem mais de um ano, né? A pessoa, desde o início, a pessoa está com medo exacerbado. Caraca, não posso ter isso aqui na minha vida, né? E ela está jogando hormônio horroroso, né, no seu sistema todo dia. Sim, e ela vai alimentando isso, vendo a TV aberta, a TV que só fala de morte, só fala de desgraceira, e isso vai entrando no sistema dela, né, como se fosse, sabe, esse áudio de rejuvenescimento que o Fernando Machado coloca? A pessoa bota um áudio ao contrário, um áudio de morte na cabeça. Então, poxa, vendo essas coisas da TV aberta, a pessoa só falando de morte, de desgraça, e é isso que a pessoa tem que realmente alterar no seu sistema. Isso que chama muita atenção para que as pessoas realmente tomem consciência, né?
E, doutor, a pessoa tem que querer muito, né? A pessoa tem que ter essa noção e a força de vontade de fazer acontecer. Porque não basta meia boca. Ela quer alterar realmente para não acontecer nada no futuro, porque eu sei que se eu continuar com esses hábitos no futuro... Então, como é que é esse sistema de a pessoa querer funcionar, né? Pode falar mais sobre isso? Leandro, eu acho que o mais importante é a gente mudar a cabeça das pessoas em relação à mudança de comportamento antes de acontecerem as doenças lá na frente. Se a gente já sabe que todo esse comportamento negativo, todo esse estilo de vida vai levar lá na frente fatalmente a um desfecho ruim, a gente pode orientar, é por isso que a gente está aqui, na verdade. Eu como, imagina, eu sou cirurgião e opero, eu disse, mas eu estou ajudando uma pessoa operando. Se eu ensinar as pessoas isso que a gente está conversando, ou ao menos entrar nesse movimento e aprender junto, porque eu acho que a gente aprende todo dia, na verdade, com o dia a dia, com cada paciente eu aprendo alguma coisa, você vai ajudar muito mais gente divulgando isso que a gente está conversando, né? Então, isso aí precisa ser divulgado. As pessoas, a maioria não sabe disso. A maioria espera que leva a vida do jeito que ela leva, sendo controlada pela mente e sem saber que tem mais um andar em que ela pode tomar o controle da situação e fazer acontecer o que ela quer, né? Exatamente, muito bom. Tá, então, Marcos, tem mais algum case de sucesso? Cara, tem vários, vários cases aí de caso clínico que a gente conseguiu ajustar e o indivíduo melhorou e está saudável. Tem um muito interessante, se você quiser eu conto. O indivíduo chegou obeso mórbido no meu consultório, eu sou, na verdade, uro, então a queixa dele era disfunção erétil, não estava funcionando a ereção mais. E ele tinha acabado de fazer um check-up num hospital grande, que eu não vou citar nomes, para não... E no check-up diz que os exames dele estavam todos normais e que ele veio comigo só para eu fazer a reposição hormonal dele e ajustar a ereção. Aí eu disse, olha, o senhor, a gente não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem a outra agora, nesse momento. Né? A primeira coisa que o senhor vai ter que fazer é perder pelo menos 40 quilos. Ninguém lhe falou lá quando o senhor fez o check-up? Então, eu passei com uma nutricionista, mas ainda não comecei a dieta. Eu disse, então, quando o senhor começar, que o senhor mudar a sua vida, que perder peso, o senhor volta comigo e a gente conversa de novo. E ele saiu muito bravo do consultório, mas acabou que 6 meses depois voltou 40 quilos mais magro. Ele saiu de lá e foi fazer a cirurgia de redução do estômago e perdeu os 40 quilos. E aí nós ajustamos o comportamento dele emocional para ele mudar de não comer do jeito que ele comia, exercício físico, e no casamento, conversei com a esposa, pedi para ela vir. E hoje esse senhor me adora, porque, na verdade, eu estudando essas outras técnicas integrativas, eu me tornei um médico muito mais completo. Então, hoje eu consigo ver o todo, eu não vejo só qualquer um outro médico e, às vezes, até dá um remédio da ereção do indivíduo, ia fazer mal para ele, porque ele estava muito obeso, podia até ter um infarto tendo um ato sexual sem conseguir ter a capacidade física para isso, né? Então, tem vários casos, Leandro. Eu digo a você que eu estou aqui falando com seus ouvintes, com o pessoal que vai estar no congresso, justamente porque eu quero ajudar, passar esses conhecimentos e dizer a minha experiência. No dia a dia, eu tenho visto que muda completamente o paciente. O paciente ele vê você como um amigo, na verdade, que mudou a vida dele. Ele não vê mais você como um médico que passou um remédio para ele melhorar, entendeu? E às vezes nem melhora.
Por isso que o nome da palestra é o Ser Humano Integral, porque a gente consegue hoje ver o indivíduo como um todo, saber o que está acontecendo em cada nível e, a partir daí, a gente faz essa correção ali. Eu acho que muita gente já passou o que eu já passei, né? Que você se consulta com o médico, que o cara nem olha na tua cara, né? Você vai falando, o cara vai lá, é assim, toma esse Justo. remédio aqui, tá tudo bom. Então, ou seja, ele está remediando. O que é remédio? É remediar, né? Você fazer só um paliativo, porque no final das contas a causa está lá ainda aflorando dentro de você, você nem sabe, e acaba ficando doente efetivo, né? Então, está Justo. escamoteando a doença, não é beleza? Não é verdade? Exatamente. Bom, vamos aqui para as perguntas das pessoas. Como as técnicas holísticas são vistas por seus amigos médicos de profissão? Então, essa parte holística, para o médico, a maioria deles é totalmente, além de desconhecida, eles ignoram, né? Existe uma lacuna muito grande, um cânion das as técnicas, na verdade, integrativas e a medicina, elas ainda não estão trabalhando junto, né? E você vê pelos meus relatos aqui que isso tem que ser junto, até no mesmo consultório, pode ter técnicas diferentes e ter um médico ali orientando a parte dele, a parte de doença física. Não tem como mais a gente andar desconectado. A medicina só tratar a doença com cirurgias, com remédios, e a parte holística totalmente desconectada. Se a gente vê que o ser humano é integral, o ser humano é um todo, né? que é um bem-estar físico, mental, emocional, social. Dentro desse social entra tudo que a gente está falando. Como é que você vai tratar o desconectado? Você tem que integrar tudo isso. Meu sonho é que os hospitais no futuro sejam mais integrativos do que alopáticos, do que tratar doença, né? Porque se isso que a gente está falando for divulgado para as pessoas, a quantidade de doentes vai diminuir muito lá na frente. Eu não tenho dúvida. Exatamente, muito bom. Outra pergunta: na formação de um médico ou profissional de saúde, você acredita que seria importante o estudo das ferramentas holísticas? Certeza. Eu acho que agora a gente vai viver o momento de colocar tudo isso em teste, né? Casos clínicos, como eu estou relatando alguns casos soltos, esporádicos, mas relatar o que foi feito e publicar, assim como a medicina publica, olha, casos de câncer na próstata, tantos, a gente fez esse remédio, curou 30%. Agora a gente vai começar a publicar exatamente essa mudança de comportamento, como já está aparecendo na literatura, né? Há 10 anos que existe muita coisa já no PubMed publicado a respeito, mostrando que a mudança de comportamento, levando em consideração o indivíduo como um integral, melhora a saúde, diminui tumores, para de doenças cardiovasculares, diminui placa de ateroma, tem trabalho publicado mostrando que diminui a chance de infarto agudo do miocárdio. Isso aí não é novidade para ninguém, que você emagrecer, você ter uma dieta, você parar de fumar, parar de exagerar no álcool, e ter o que faltava era exatamente avisar que tem o espírito, tem a mente, tem a emoção, que precisam estar orquestrados positivamente para que você não desenvolva doenças. Muito bom. Vamos lá, próxima. Doenças crônicas podem ser tratadas com terapias holísticas? Não tem dúvida, com certeza. Claro que você tem que entender o dia a dia, como a gente está falando, né? Geralmente eu desenvolvi uma conversa minha mesmo com o paciente, em que eu vejo como é a vida dele. Sem ele perceber, eu estou entrando no emocional dele, no trabalho,
na casa dele, filhos, como é o relacionamento com o filho, como é o relacionamento no trabalho. E aí, a partir dali, eu vejo em algum lugar que possa estar incomodando ele e converso com ele sobre isso. E você fazer esses ajustes melhora muito as dores crônicas, né? Claro, aí, por isso que eu digo que a medicina e as ciências holísticas, elas têm que andar juntas, não tem mais como ser separado se a gente sabe que até no conceito de saúde está tudo junto, então não tem como ser separado. Então, as doenças crônicas, geralmente, ela vai precisar dos dois aí interferindo, né? Do médico e da parte holística, da psicologia, da mudança de comportamento, da PNL, da hipnose, mudando padrões comportamentais, coisas que às vezes aconteceram lá na infância, que precisam ser trabalhadas. Isso tudo tem que estar junto, Leandro. Exatamente, muito bom. Bom, por que esse conhecimento, né, sobre as terapias holísticas não é transmitido para a população por meio de políticas públicas? Tem alguma opinião sobre isso? Perfeito. Eu acho que está faltando essa divulgação. Eu acredito que a principal causa disso não ser divulgado e disso nunca ter alavancado é justamente essa desconexão da medicina com as práticas integrativas. O médico não acredita que tem esse... Ele foi programado na faculdade a tratar doente desse jeito. Ele nem liga para outra parte que a gente está conversando. E isso acaba interferindo na indicação, né? Porque o doente, às vezes, chega no médico, ou médico de família precisa divulgar isso para os médicos de família, que eles pegam esses pacientes para fazer a profilaxia de doenças, para fazer medicina preventiva, e eu acho que dentro da medicina preventiva tem que estar todo esse conhecimento e todas essas práticas juntas para que esses pacientes não evoluam para as doenças crônicas lá na frente, para doenças físicas, cânceres. Isso aí é um movimento que a gente está começando hoje, está começando nesse congresso, e eu acredito que não vai parar mais. Isso aí vai evoluir, não tenho dúvida, porque funciona. Você melhora a vida das pessoas, né? Olha que coisa bacana, né? A gente começou esse movimento aí ano passado no Congresso Holístico Amazônico, ia ser praticamente só para a galera aqui da Amazônia mesmo, né? Belém, pessoal aqui do entorno. Mas agora o Sem Fronteiras, a gente está expandindo esse movimento para o Já Sem está em Fronteiras. Portugal, hein, Leandro? Está em Portugal, tem pessoa inscrita da Itália, tem pessoa inscrita dos Estados Unidos. Então, assim, uma coisa muito bacana que está se alastrando, né? E as pessoas vão ver essa sua palestra, opa, vai dar uma despertada. E como eu sempre falei, né? As palestras aqui são despertar da pessoa, dá aquele clique, poxa, isso aqui eu tenho que aprofundar na medicina, o médico, por exemplo, que vai ver, tem que aprofundar na medicina integrativa, uma medicina que possa integrar como um todo, né? O holos é o todo, justamente. Né? A outra pessoa vê a constelação, hipnose, e vai lá e aprofunda, porque sentiu no coração. Então, aqui são 16 técnicas que a pessoa vai ter essa vertente muito bacana de aprofundar e sentir aquele clique no coração. Então, gratidão por todos estarem aqui, né? Bom, a Érica aqui tem várias perguntas. Daí eu queria chamar ela aqui, pode abrir seu microfone e falar com a gente sobre algumas dúvidas que você está tendo aí perante o doutor. Boa tarde. Boa tarde, doutor Marcos, Leandro, olá, do grupo. Boa tarde, Érica. Olha, minha dúvida é em relação à ferritina no homem. Quando ela está muito alterada e todos os exames são normais, tem alguma coisa relacionada ao emocional? Olha, a ferritina a gente usou, inclusive, muito agora nos testes com as pessoas doentes de Covid. Ela é considerado um marcador inflamatório. Se ela estiver alta, tem inflamação. Então, você, com certeza, o emocional pode estar interferindo nisso aí. Ou alguma outra doença que a gente precisa ver outros exames para
para avaliar, né? O ferro, tem que ter outros exames para a gente avaliar melhor. Mas o emocional e a mente, sem dúvida nenhuma, ele está envolvido com todas as alterações que tiverem no seu corpo. Então, às vezes você está com um hábito errado ali, fazendo uma atividade errada, ou com um agrotóxico na sua comida, alterando algum... Aí o meio ambiente também interfere em você, né? Mas o seu emocional, mente, se for negativo, ele interfere no corpo diariamente negativamente. Tá, e a minha dúvida, porque essa pessoa que eu estou perguntando é o meu esposo. Ele teve dengue. E aí até foi um urologista amigo nosso que comentou que poderia ser da dengue. Só que assim, foi absurdamente alta, foi para 3.000 a ferritina. Agora sim, mudou a alimentação, mudou tudo. Já fez quase 2 meses, agora está 1.300 mais ou menos, já continua alta. Vai baixar. Ele é obeso, Érica? Não, não é obeso, a gente faz caminhada, alimentação agora sempre foi bem, assim, evita fritura, gordura, né? A gente tem uma alimentação bem saudável. Só tá à base de peixe, frango. Perfeito. É isso, vai baixar. Vai normalizar, é que ela demora um pouco. Será que está relacionado a alguma coisa com o fígado, doutor? Então, pode ser, sim, mas aí outros exames estariam alterados. Você disse que os outros estão normais. Tem que ver, na verdade, para avaliar o fígado, você tem que ver uma bateria de exames aí, né? As transaminases, várias coisas a gente precisa avaliar. Ultrassom abdominal, todo esse tipo de exame? Também, parte de imagem, tomografia. Aí a medicina tem que entrar junto e ver se tem realmente alguma coisa que precisa tratamento aí. E qual o tipo do exame que faz para o baço? Para saber se é alguma coisa relacionada ao baço? Tem alguma coisa a ver? Então, na verdade, você tem que fazer exame de imagem, né, para o baço e toda a série de hemograma, coagulograma, ver como é que estão esses outros exames, né? É difícil a gente avaliar só um exame específico. Mas a ferritina ela sobe muito quando você tem esses quadros inflamatórios, né? No Covid subia muito, na dengue sobe muito. Ele já tem quanto tempo de cura já curado? Da dengue é quase 2 meses. Pronto, então está baixando. Ela vai normalizar, é que está muito recente ainda. Mas mantenha estilo de vida diferente aí que você exercício físico moderado, a alimentação, o controle do estresse negativo, isso é fundamental. Ele trabalha em quê? Professor universitário e pesquisador. Não tem como não ser estressado. Aí é que está, eu expliquei aqui. Você tem que ressignificar o estresse que você tinha negativo, de aborrecimento, você tem que botar como o estresse positivo. Eu estou fazendo isso com um propósito de ensinar os alunos, de publicar coisas legais para as pessoas. Então, você tem que ressignificar, né? E dar aquele tempo que a gente conversou. Olha, final da manhã eu dou um break aqui de 30 minutos, faço respiração, faço uma meditação, me conecto espiritualmente. Isso é importantíssimo quem tem um dia a dia corrido. Após o almoço, você ter aquele momento de pausa ali, de respiração, às vezes até dar uma descansadinha. Isso é muito importante. Não pode ficar no 12 o dia inteiro ali no celular, porque senão essas provas inflamatórias aí ficam altas mesmo, viu? Tá joia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. De nada. Tchau, Érica. Gratidão, Érica. Bom, pessoal, eu fiz de novo estar aqui. Obrigado, Leandro. Eu acho que esse congresso, na verdade, eu tenho certeza que esse congresso vai ser um divisor de águas, não só o Holístico Sem Fronteiras, mas existem outros movimentos dentro desse tema que a gente está conversando. O ser humano está entrando numa nova era, uma era de evolução, de iluminação,
e isso vai repercutir na mudança de comportamento das pessoas. E isso é só o começo. Eu acredito que daqui a um tempo as pessoas vão ser mais saudáveis, porque todas vão seguir essas orientações aí que a gente conversou. Exatamente, acho que é uma grande transição planetária e esse congresso ele expande muito a consciência das pessoas. Marcos, muita gratidão por essa tarde maravilhosa, ensinamentos. Eu sei do seu estudo, fundamento científico, que é muito importante e na sua palestra com certeza vai arrebentar muito, falando sobre epigenética, Bruce Lipton, várias pessoas que estão estudando, botando para funcionar, né, coisas maravilhosas aí no mundo científico mesmo, com embasamento da questão energética perante, né, a medicina, como complementar, né, a medicina. Então, gratidão por esse evento aqui nosso e considerações finais mesmo, despedida, e gratidão a todos que estiveram aqui.